Amanhã o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai julgar duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Duas ações que, se forem julgadas procedentes, anulam a eleição de 2018 e, no caso, seriam convocadas novas eleições em 90 dias. Por estarmos no meio de uma pandemia, provavelmente isso seria postergado, seria mais de 90 dias, mas seriam convocadas novas eleições. Porque se a anulação da chapa ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato do presidente, temos novas eleições. Se acontecer nos 2 últimos anos, ou seja, a partir de 2021, a partir do ano que vem, a anulação da chapa causaria novas eleições indiretas. E aí, eu falei no comecinho da CPI das fake news, esse era o plano do Rodrigo Maia, porque aí ele não precisa tentar a reeleição na Câmara dos Deputados, porque numa eleição indireta, o principal concorrente para ganhar seria alguém do grupo do Rodrigo Maia. Esse era o plano dele. Só que agora tem outros grupos, as coisas mudaram. Há o grupo lavajatista, há o grupo do Centrão que está conectado ao Bolsonaro, mas que sempre vai estar com o Rodrigo Maia. Há o grupo do Centrão que está com o Rodrigo Maia. Tem a esquerda do Ciro Gomes, tem a esquerda do Lula, a esquerda do PSOL, então tem vários grupos políticos que estão de olho em novas eleições por motivos diferentes. Só quem não quer novas eleições é um grupo político, os bolsonaristas. Esses estão desesperados. Então o TSE vai julgar amanhã e, para piorar as coisas para o Bolsonaro, na semana passada saiu a Rosa Weber do Tribunal Superior Eleitoral e entrou o Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo o inquérito das fake news e o inquérito que cruza com os das fake news, que é o inquérito que está investigando esses atos antidemocráticos e ilegais do bolsonarismo, que tem pedidos que são contra a Constituição, que são ilegais, de fechar o STF, fechar o Congresso, de ditadura, de golpe com o Bolsonaro presidente e esse tipo de coisa. E o Alexandre de Moraes vai ter oportunidade de trazer as provas desses inquéritos para o TSE. O TSE vai ter que aprovar isso, vai ter que ter uma votação, podemos trazer as provas desses inquéritos para o TSE, para o julgamento da cassação da chapa, para o julgamento, sim ou não? E todos que foram ouvidos falaram que a chance de não trazer as provas é mínima, eles vão trazer essas provas do STF, então a coisa vai começar a ficar cada vez mais feia para o Bolsonaro, o cerco está fechando. Eu vou falar da votação de amanhã e de outras que também haverão, mas antes, você quer ajudar a dar o empurrão final no bolsonarismo? Curte o vídeo e se inscreve no canal. O inquérito do Alexandre de Moraes está no STF, está investigando exatamente as fake news e o gabinete do ódio. Para a gente quebrar as fake news, as mentiras do Bolsonaro no meio, você se inscrevendo no canal ajuda muito. Eu trabalho com redes sociais há mais de 10 anos, eu entendo de algoritmo. O algoritmo do YouTube, por exemplo, quando você se inscreve no canal, principalmente agora, minuto 3, minuto 4 do vídeo, você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube pensa, esse vídeo tá bombando, esse vídeo é muito interessante porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo para mais gente, vou mostrar os vídeos desse canal para mais gente que não é inscrita no canal para que eles também se inscrevam. É assim que funciona o algoritmo e aí vira uma bola de neve, porque mais gente vai vendo, mais gente vai se inscrevendo e a gente consegue quebrar as mentiras do bolsonarismo sempre com a verdade. Então é uma segunda de graça e é um ato de resistência, sim, se inscrever nos canais anti-bolsonaristas. Se você quer ajudar o governo a cair, é um segundinho. Agora vamos falar sobre esses julgamentos. Amanhã são 2 julgamentos. Um é o julgamento, um pedido feito pela Marina, que falava sobre... Os dois são mais ou menos a mesma coisa. Um é da Marina e o outro é do Boulos. Esses dois falam sobre um grupo de WhatsApp de Facebook que existia em 2018, antes da eleição, que chamava Mulheres contra Bolsonaro. Esse grupo tinha quase 3 milhões de pessoas e era um grupo que fazia muita coisa contra o bolsonarismo. O Bolsonaro não estava nem eleito, isso era época da campanha ainda. Agosto, setembro, outubro de 2018. E aí, eles organizaram aquela passeata do Ele Não, organizaram vários atos contra o bolsonarismo, estavam organizando várias campanhas no Brasil inteiro contra o bolsonarismo e esse grupo foi invadido. E mudaram o nome do grupo de Mulheres contra Bolsonaro para Mulheres com Jair Bolsonaro, #17, que era o número dele. O problema, maior do que isso, de hackers invadirem o grupo, o problema é que o Bolsonaro compartilhou a foto do grupo invadido
e ainda falou obrigado pelo apoio. Quando o Bolsonaro fala isso, ele não apenas está chancelando que hackers invadam grupos grupos contra ele, grupos de outros candidatos, como ele ainda está incentivando, porque ele mostra aquilo para os milhões de seguidores dele e ainda agradece o apoio, quer dizer, o apoio ilegal, o apoio de hackers que invadem um grupo e mudam o nome do grupo para parecer que o Bolsonaro tinha 3 milhões de mulheres num grupo de Facebook que estavam ali junto com ele, não tinha. Então, a Marina Silva e o Boulos, eles entraram no TSE para falar que isso era um abuso na eleição e pediram a cassação da chapa do Bolsonaro com base nisso. Aí tem algumas coisas. O STF deveria começar, o TSE deveria começar a investigar se o gabinete do ódio tem participação nessa invasão. Porque o gabinete do ódio, na época não existia esse nome gabinete do ódio, a gente sabia que os filhos do Bolsonaro tinham um sistema de comunicação muito potente, mas as informações chegaram depois que o Bolsonaro chegou no poder, começou a ficar tudo muito mais claro, depois da eleição principalmente. Mas tinha que se investigar, tem de se investigar se o gabinete do ódio tem alguma coisa a ver com essa invasão. Se tiver, aí ferrou para o Bolsonaro. Principal, tem que saber se alguém do bolsonarismo incentivou isso ou, antes de acontecer essa invasão, ou pagou por isso. E se pagou por isso, aí, se foi com dinheiro da campanha, aí não tem salvação para o Bolsonaro. Mas se foi com dinheiro de algum empresário, alguma coisa assim, que está ligado à campanha, também a coisa fica feia, porque pode ser considerado caixa 2 ou pode ser considerado doação empresarial. Então, é um julgamento que o Bolsonaro tem uma chance de sair bem, mas tem uma chance de sair mal. Os ministros do TSE dizem que os julgamentos onde o Bolsonaro, aí é o desespero do Bolsonaro, são julgamentos de 4 outras ações. Essas ações não são muito perigosas, mas tem 4 outras que são perigosíssimas. Por quê? São ações do Ciro Gomes e do Haddad que pedem a anulação da eleição, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, porque o Bolsonaro fez disparos de WhatsApp usando robôs com fake news. E esses processos, eles podem ter as provas do STF. O TSE vai votar nisso, o Bolsonaro está desesperado. A defesa do Bolsonaro, olha só o tamanho do desespero. A defesa do Bolsonaro pediu para se julgar esses 4 processos o mais rápido possível, sem usar as provas do STF. Por quê? Porque o inquérito das fake news está andando e está fazendo novas descobertas, e essas descobertas vão vazando bem aos poucos. A gente vê que não tem muita informação nova todo dia. É uma informação nova aqui, aí passa umas semanas outra coisa nova, aí depois é uma busca e apreensão, aí uma coisa nova, mas está avançando a investigação. E estão colhendo as provas. Quanto mais demorar esses julgamentos, desses quatro processos, os do Ciro e do Haddad, quanto mais demorar, mais provas o STF vai ter contra o Bolsonaro. Quanto mais provas, mais o cerco vai estar fechando contra o Bolsonaro, a popularidade dele está caindo, a oposição está se organizando mais e mais, tem um racha na esquerda, mas tem parte da esquerda que está se organizando, tem outra parte que está se organizando paralelamente, tem os grupos sociais, grupos de antirracismo, antifascismo, que estão se organizando, tem torcida organizada, então tem muito mais oposição ao Bolsonaro. Quanto mais tempo, mais o Bolsonaro vai cozinhando em banho-maria, ele vai cozinhando. O STF vai colhendo as provas. Na hora que chegar esse julgamento no TSE, o TSE vai estar minado de provas, vai estar cheio de provas contra o Bolsonaro e a coisa vai ficar feia. Por isso, o Bolsonaro quer que, além desses 2 processos de amanhã, sejam julgados esses 4 o mais rápido possível. Esses 2 de amanhã vão carecer, minha opinião, Thiago, o TSE provavelmente não vai dar andamento nisso ou alguém vai pedir vistas para que seja investigado. E aí seria o correto que se investigue se houve participação do bolsonarismo nessa invasão hacker. Mas os outros 4 processos é onde o Bolsonaro não dorme. É onde o Alan dos Santos, aquele blogueiro bolsonarista, ele fala no Twitter, vai no Twitter dele. Coloca lá Alan dos Santos, Terça Livre, Twitter no Google. Você vai lá no Twitter dele, você vai ver ele todos os dias falando vai ter golpe, eles chamam de golpe. Contra a Dilma não era, contra o Bolsonaro é, olha que coisa. E a Dilma não tinha crime, o Bolsonaro tem centenas de crimes. Pois bem, ele fala, vai ter golpe, o TSE vai caçar a chapa do Bolsonaro, já está consolidado, não tem mais o que fazer, temos que lutar, vamos lutar. Eles estão desesperados, eles sabem que há crime. Sabe por que eles sabem que há crime? Porque eles participaram do crime. É simples, é uma coisa simples. Eles participaram do crime, eles sabem que as provas estão sendo colhidas, eles devem imaginar quais provas que o STF já tem e
Com certeza o STF tem provas que eles imaginam que apagaram, mas que o STF conseguiu mesmo assim. Então eles sabem que há crime e eles querem que julgam o mais rápido possível para que isso seja arquivado e acabou e a gente vai para a próxima. Melhor sofrer uma pancada pequena aqui de um julgamento agora e não ter a chapa cassada do que esperar e lá na frente, cheio de prova, eles caçam a chapa do Bolsonaro. Mas, olha só, a composição do TSE, o TSE tem 7 ministros. Um deles é o Fachin. O Fachin é nosso. E no caso, esse Fachin é nosso é do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro. Sérgio Moro que está contra o Bolsonaro. O outro é o Barroso. O Barroso que também é amigão de Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, que também está contra o Bolsonaro. Então tem Fachin e Barroso, que a gente já pode contar como votos contra o Bolsonaro. E aí, entre os outros ministros, vários deles, eu dei um Google, vários deles têm atuação sempre contra o bolsonarismo. Sempre contra. Então tá ficando a coisa cada vez mais feia, porque um deles é o Alexandre de Moraes, o terceiro ministro que poderá votar. Então já tem 3 votos praticamente certos contra o Bolsonaro pela cassação da chapa dele. E aí faltam 4 votos. Desses 4, precisa de um só para a cassação da chapa. Eu não acredito que será amanhã, você também não deve acreditar nisso. Se for amanhã vai ser uma grande surpresa se amanhã isso andar de forma assim, já tem muitos votos para cassação, ou vai se investigar muito. Eu acredito que vão cozinhar o Bolsonaro em banho-maria por mais 1, 2 meses, 3 meses. O próprio Barroso falou isso. Barroso falou, antes do fim do ano isso será votado com certeza. Tem 3 votos já contra o Bolsonaro, precisa de um dos outros 4. O TSE já deu algumas pancadas no Bolsonaro. Olha só, sabe aquele partido Aliança Fascista lá do Bolsonaro? O Bolsonaro estava lutando para que ele pudesse usar assinaturas virtuais. Lembra disso? Foi no fim do ano passado. No dia 4 de dezembro, toda a mídia noticiou, e eu não falei sobre isso aqui no canal, mas toda a mídia noticiou, inclusive o pessoal da esquerda, o TSE está ajudando o Bolsonaro. O TSE acabou de aprovar que agora as assinaturas podem ser coletadas eletronicamente e está ajudando o Bolsonaro a criar o partido lá, o Aliança Fascista. Não. Eu não noticiei aqui, eu não falei sobre isso aqui no canal, porque eu estava esperando mais informações e depois aconteceu um monte de coisa, eu acabei esquecendo, mas hoje eu fui lá ver, porque eu sabia que não era bem isso. O que aconteceu foi o TSE deixou que assinaturas eletrônicas possam ser usadas na criação do partido, mas o TSE mudou algumas regras. Pessoas que já estão filiadas em algum partido não podem usar a assinatura eletrônica para se filiar em outro. Aí sabe o que aconteceu? O Aliança Fascista tinha milhares de pessoas tentando se filiar, que eram filiadas ao PSL, ao PSC ou a qualquer outro partido, e aí não adiantava. E 2, o TSE falou que isso tem que ser feito através de um sistema do TSE que vai demorar um tempão para ficar pronto. Eles nem sabem se tem possibilidade disso ficar pronto um dia. Então Bolsonaro não pode usar as assinaturas eletrônicas. Até agora ele não está podendo usar. É por isso que o Aliança Fascista teve só 2.000, 3.000 assinaturas, não teve quase nada. 99% das assinaturas que eles conseguiram foram tornadas ilegais pelo próprio TSE. O TSE enfiou um abacaxi do tamanho de no Bolsonaro. Foi isso que o TSE fez em dezembro. Então, só para você ver como a corte já não tá muito amigável com o Bolsonaro desde aquela época. Enfiaram abacaxi no Bolsonaro. Todo mundo falou, ajudaram o Bolsonaro. Foi o contrário. A advogada do Bolsonaro, eu li uma publicação dela, um artigo que ela escreveu faz uma semana, foi no dia 1º de junho agora, desse ano. Faz uma semana, ela reclamando do TSE porque o TSE mudou todas as regras e eles não conseguem as inscrições para o partido. Olha só, eles perderam o prazo para participar das eleições municipais, graças ao TSE, que colocou essa armadilha para eles, e eles correm o risco de nunca criarem o tal partido, nunca ser criado, porque as regras mudaram e a coisa ficou muito difícil para o Bolsonaro criar o partido. Esse é o tamanho do nabo que o TSE deu para o Bolsonaro. Então amanhã, minha opinião, o Bolsonaro vai começar a ser cozido em banho-maria pelo TSE. Já está sendo, mas amanhã vão aumentar um pouquinho o fogo. E nas próximas semanas, nos próximos meses, vão aumentar cada vez mais o fogo até o Bolsonaro começar a queimar. Quando ele estiver bem queimadinho, bem tostadinho, aí a cassação de chapa vem e vai vir forte. E com cassação de chapa, não se preocupe. Veio da Van, esse cara da Smart Fit, esses empresários bolsonaristas, esse pessoal do gabinete do ódio,
eles vão todos se ferrar. É por isso que eles estão desesperados. E você quer ver o desespero? Tem gente que não acredita em mim, Thiago. Fala, Thiago, você está mentindo. Você fala que eles estão desesperados todo dia, mas eles não estão. Vai no Twitter deles, é desespero. Não é gente que está assim, do alto, assim, falando, nós estamos numa situação mais ou menos ruim. Não, os caras estão desesperados. Eles estão... Os youtubers bolsonaristas, você vê o estresse na cara deles. A coisa tá feia. A boquinha, eles estão perdendo a boquinha. A mamata vai acabar. Não vai mais ter centenas de milhares de reais todo mês entrando na conta deles mais. Não vai mais ter assessor pago com dinheiro público ganhando 20 mil por mês para ficar fazendo meme. Não vai mais ter isso. A boquinha tá acabando. A mamata tá acabando. A mamata desse povo todo. É por isso que eles estão desesperados. E muitos deles vão acabar presos. Os que ainda não estão só porque o STF tá esperando a hora certa, mas eles vão acabar presos. Anota aí, anota, põe um post-it, coloca, vão acabar presos, cola na sua parede e depois me cobra daqui a alguns meses. Quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Falou!